Olá, seja bem-vindo ao Tela Mackenzie de hoje, que é claro que você acompanha pelas diversas plataformas que a TV Mackenzie tem. Nós temos a TV Mackenzie, canal 12, canal 60, canal Universitário CNU e também o aplicativo da TV Mackenzie que você baixa no Google Play e também na Apple Store. E hoje o tema é sobre jornalismo, literatura, crônicas e para isso nós vamos conversar hoje com dois mackenzistas formados, é claro, aqui no Mackenzie, no curso de jornalismo do Mackenzie. Estou falando de Lucas Rossi e Ricardo Chapola. Sejam muito bem-vindos ao Tela Mackenzie. Obrigado por terem vindo. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. Prazer meu. Lucas, meu xará, queria que você falasse um pouco desse trabalho de vocês. Vocês acabam de lançar o livro Jornalismo de Short, Crônica ao Jornalismo de Short. Por que esse título Jornalismo de Short? Na verdade, ele começa de uma grande divagação que a gente fez. O processo do livro, que foi nosso TCC, nosso trabalho de final de curso, a gente fez uma longa viagem sobre a crônica, e isso inclui desde leitura até ir aos locais onde a crônica acontecia lá no começo do século. E numa desses passeios no Rio de Janeiro, a gente estava fazendo um percurso que o Bandeira e o Drummond faziam ali no centro da cidade, no dia a dia deles, e que dali que surgia a grande matéria-prima para a crônica que eles publicavam. E a gente tentou entrar na Academia Brasileira de Letras. No dia, a gente foi ali para outubro, estava um calor desgraçado, essa é a palavra, e a gente estava de short, e a gente tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e não se pode entrar de short na academia. E aí a gente, logo que saiu dali, foi tomar um café, a gente começou a brincar com essa história de como a crônica é justamente essa faixa da praia, né, que não fica nem na pista nem no mar, e ela não consegue entrar na literatura completamente. Então ela não é aceita dentro da Academia Brasileira de Letras como um gênero literário. E também não é um gênero totalmente jornalístico. Ela fica nesse meio termo, que é um pouco da bermuda, do short, né? Aliás, Ricardo, pelo que eu entendi, vocês não conseguiram entrar naquele dia na academia? Não. Como é que foi isso? A gente chegou lá, a gente estava de short, a gente não foi em junho que a gente foi, já estava um calor desgraçado. E nós ficamos muito frustrados, porque a gente estava crente que a gente fosse entrar, dois estudantes, né, na época. E aí a gente chegou com a cara e a coragem, a gente quer só visitar, não vamos fazer nada, é rapidinho e tal. E proibiram a gente. Foi uma frustração grande. E eu acho que aí a gente colocou no livro meio que como sinal da nossa frustração de não ter podido visitar, né? Aí a gente ficou pé da vida, sentamos no café e falamos, vamos tentar usar isso em nosso favor. E aí foi o batismo, nós demos esse nome, esse batismo aí ao livro. Tudo bem que a gente não conseguiu visitar, agora a próxima vez que for pro Rio eu vou de calça, fazer o quê, né? Mas agora, vocês já visitaram alguma vez? Não. Só essa vez que vocês tentaram, não conseguiram entrar? Foi. Eu tinha tentado uma outra vez, mas estava fechada no dia que eu fui. Então eu também não consegui. Eu nunca tinha tentado. Foi a primeira vez. Porque se eu soubesse que não podia entrar de bermuda, eu nem ia tentar, né? Já é uma dica cultural a todos vocês que assistem o Tela Mackenzie. Se você quiser visitar a Academia Brasileira de Letras, vá de calça, vá de calça social, não vá de shorts. Essa é a dica dos nossos garotos aqui. É a dica de turismo. Dica de turismo também aqui no Tela Mackenzie. Olha, o que eu percebi através do livro, Lucas, é que vocês tentam explicar, mergulhar naquilo que é crônica, contando histórias através de crônicas. Foi um desafio muito grande, eu imagino, não? A gente tentou fazer uma grande metalinguagem aí, uma brincadeira. Na verdade, a gente tinha que fazer um livro, pelas regras do TCC, que conversasse com o jornalismo. O livro era um TCC? Ele era um TCC. Então, a gente, na verdade, fez um livro reportagem. Na essência, ele é uma grande reportagem sobre o que é a crônica. Por isso que ele tem diversas entrevistas no meio, ele tem esse grande caldo que uma reportagem exige. Mas a gente quis trazer o gênero da crônica como a base para a escrita, então ele é inteirinho em forma de crônica, e diversas croniquinhas, né? E acho que um grande desafio que o Ricardo pode comentar bem é como a gente fez isso a quatro mãos. Que se você lê o livro, você não percebe que são duas pessoas escrevendo. Parece ser uma só. A gente fez todo o trabalho exigiu uma homogeneização de escrita, de estilos, né? Cada um tem o seu jeito de escrever. Pode ver, qualquer pessoa é assim. E a gente tinha maneiras muito diferentes, não só de enxergar o mundo, como também de passar isso para o papel. E aí a gente se propôs a escrever, vamos fazer uma coisa só, mas vamos tentar fazer isso de maneira que pareça que só um fez.
Então, o que a gente fez? A gente montou um blog um ano antes, né? Um ano, 6 meses antes. E a gente começava a fazer, a gente procurava um tema, um começava a escrever, o outro pegava, escrevia um resto, mexia no que eu escrevia em cima daquilo que ele escrevia, e aí a gente ia costurando, e depois, no fim, a gente entregava para alguém ler e perguntar quem foi que fez. Nas primeiras vezes, as pessoas identificavam ali marcas, né, dos nossos estilos, porque a gente não chegou aos resultados da noite para o dia, até que a gente chegou num momento que o pessoal falou, nossa, olha, não dá para saber quem fez. Quando a gente chegou nesse ponto, a gente começou a escrever o livro. Então, foi um processo assim que não começou bem antes, né, de escrever o livro, que é bacana, foi essa oficina que nós fizemos com o blog. Então já existia, ao que parece, um planejamento para que vocês produzissem um livro falando de crônicas, escrevendo a 4 mãos, é isso, Totalmente, Lucas? Um ano antes, no final do terceiro ano de faculdade, a gente sentou um dia e falou, vamos fazer o trabalho juntos? E aí isso também é um ponto interessante, porque eu e o Ricardo, a gente tem caminhos muito diferentes até aí. Então a gente escrevia de formas muito diferentes, a gente tem visão de mundo, hoje nem tanto mais, mas na época muito diferentes. E foi um desafio pra gente também, como amigo, de falar, vamos fazer isso junto? E acho que uma coisa importante ali foi que os dois baixaram a guarda o tempo todo. Ninguém ficou com o ego do tipo, ah não, isso é meu. E aí quando a gente sentou para pensar o que seria esse livro, que a gente sabia que ia ser sobre crônica, que nós dois sempre gostamos muito, a gente já planejou, vamos juntar as nossas escritas, que eram muito diferentes na época, muito mesmo, e como a gente mais ou menos ia fazer. Aí depois de quem a gente ia entrevistar, comecei, isso foi mais ao longo do processo, mas que ia ser um livro de crônica, sobre crônica, escrito em formato de crônica, a gente decidiu em dezembro, um ano antes. Bem, é exatamente sobre essa paixão pela crônica que a gente vai falar no próximo bloco do Tela Mackenzie. Eu te espero lá. Estamos de volta para o segundo bloco do Tela Mackenzie, hoje conversando com os dois jornalistas, Lucas Rossi e Ricardo Chapola. Ricardo, de onde veio a paixão pela crônica que você tem hoje? Bom, eu não sei precisar exatamente, mas eu lembro que desde a da escola, assim, de colegial, eu sempre gostei muito de ler. E eu lembro que o meu primeiro contato, assim, eu acho que com um cronista, foi com o Mário Prata. Comecei a ler, eu ganhei um livro, eu encontrei um livro de 100 crônicas, que ele tinha, uma coletânea de 100 crônicas dele, que ele tinha publicado no Estadão, e eu comecei a ler e eu me fascinei, assim, fiquei fascinado e gostei tanto que daí pra frente eu só queria ler crônica. E comecei a procurar essas crônicas nos jornais. E aí encontrei outros autores, o Veríssimo, aí eu descobri o Antônio, que veio um pouco bem depois, né? Eu conheci Humberto Werneck e por aí começou no colegial, gostei tanto que daí pra frente eu não parei mais. E na redação na escola, você ia bem? Ia bem. Eu sempre gostei muito de escrever. E gostava também das outras disciplinas, mas eu gostava bastante das aulas de redação. Não da aula em si, mas de entregar depois a redação e ver que as pessoas gostavam do que eu escrevia. Isso nunca tinha sido para mim um ponto de relevância na hora que eu tinha que escolher minha profissão. Eu não queria fazer jornalismo, eu pensei muito tempo da minha vida em fazer medicina. E aí um dia eu pensei direito, comecei a colocar na balança e via meu gosto pela escrita, assim, que se sobrepunha às outras coisas. E aí eu gostava de literatura e acabei vindo para jornalismo.
foi assim. Aliás, Lucas, quem dos dois aqui é mais apaixonado pela crônica? Você ou é o Ricardo? O Ricardo, sem O dúvida. Ricardo? O Ricardo. Por que é o Ricardo? Eu acho que eu tenho uma tendência maior para a ficção. Acho que a crônica é meio esse intermediário aí que eu vivo no dia a dia, mas a ficção, o romance é mais minha paixão. Eu adoro ler crônica, eu leio crônica todos os dias, tenho uma prateleira inteira na minha estante só de livro de crônica, mas o que eu gosto de escrever mesmo, e que quase eu nunca divulgo, nem para amigos próximos, é ficção. Na minha gaveta tem ficção. Eu acho que é uma... Mas que tem crônica ali também. Eu faço toda essa digestão aí e vou colocando assim. Mas o Ricardo tem mais essa coisa do dia a dia, ele gosta da discussão, da rotina e tudo mais. Mas eu acho que também é muito por conta também da minha rotina, né? Eu vivo no jornalismo, no jornal diário. Ele trabalha em revista. E eu acho que isso também acaba influenciando um pouco. Inclusive na nossa rotina também de leitura e de maneiras de ver as coisas. Eu também gosto de romance, mas eu leio algumas coisas que ele publica e também vejo que ele faz romance melhor do que eu. Eu não sei fazer ficção, eu acho. Eu falo mais coisas com o pé na realidade. Eu acho que se eu fugir muito, aí eu acho que eu entro numa seara ali que não é muito a minha. Então eu acho que eu não domino muito, não. Agora, no processo de produção do livro, vocês entrevistaram grandes escritores, cronistas. Foi difícil achar certos personagens ou você, o Ricardo, conseguiram achar todo mundo facilmente? Acho que, primeiro, teve uma questão que eu acho que foi importante, que como era um trabalho, a gente tinha a história da metodologia. Então a gente teve que necessariamente escolher recortes que a academia exige. E isso fez a gente escolher Folha e Estadão. Com isso, diminuiu muito o número de cronistas, embora a gente estivesse ali com o suprassumo da crônica brasileira. E a gente foi tentando vários. Por uma força divina do destino, e por influência do Ricardo também, alguns contatos dele, a gente conseguiu alguns dos melhores. Então, acho que aí o grande rei dessa história é o Veríssimo, tanto que acho que é um dos melhores capítulos, ao meu ver, é o Veríssimo e o Rio de Janeiro. E a gente conseguiu contato, o Ricardo tem uma grande parcela nisso, e não foi tão difícil quanto a gente imaginava. A gente achou que ia ser muito difícil. Ele respondeu o e-mail rapidamente, e quando a gente chegou no hotel para entrevistá-lo, que ele estava em São Paulo, a gente até, acho que, encontrar com ele, a gente achou que era tudo mentira, que fosse um e-mail falso. E ele apareceu e ficou com a gente 1 hora, extremamente disposto. E depois escreveu o prefácio, que aí eu acho que... Até hoje, na verdade, eu acho que pode ser mentira. Ele escreveu o prefácio. Como é que foi esse convite, Ricardo? Você que convidou? Ele que sugeriu a ideia? Como é que foi? Então, foi assim, quando a editora comprou a ideia, a gente precisava de um prefácio. E aí eu falei, nossa, seria incrível se se alguém que a gente entrevistou topasse escrever, porque a gente, como o Lucas disse, a gente entrevistou gente que ali tá, é a nata da crônica, né? Atual, contemporânea. Aí eu falei, pô, vamos tentar, né? Aí eu mandei um e-mail pro Antônio, que eu trabalhei com a mulher do Antônio, então eu tenho muito contato com ele. E o Antônio foi muito sincero comigo. Ele falou, olha, Chapola, eu evito escrever os prefácios para os meus colegas, para os meus amigos, porque isso gera sempre uma intriga. Um fica com ciúme do outro. Então, a última vez que eu escrevi deu uma confusão danada, então decidi não fazer mais. E pediu desculpas, falou que depois queria o livro, inclusive, e tal. Aí eu falei, pô, vamos ver, quem sobrou? O Veríssimo. Aí eu falei, Veríssimo não vai nunca, né? E eu mandei um e-mail para o Veríssimo convidando, agradecendo ele mais uma vez por ter tido a disposição de conversar com 2 estudantes, né, na agenda dele tão atribulada. E fiz o convite, falei, olha, seria uma honra muito grande a gente ter um prefácio escrito por você. Ele me respondeu no dia seguinte, pedindo as especificações do texto, quantas linhas a gente ia precisar, em quanto tempo. E falei, olha, é isso, vou precisar de tantas linhas e se você pudesse me entregar em tal data, seria ótimo. E ele falou que ia escrever, só que até o e-mail chegar com o prefácio no meu e-mail, eu estava duvidando, eu não acreditava. E ele realmente escreveu. Fiquei super contente,
depois que ele me mandou o texto, o texto é super... Nossa, depois que eu fiquei super emocionado depois que eu li, porque a maneira como ele escreve parece que realmente ele participou da nossa construção. Parece que ele acompanhou a gente mesmo, parece que ele tem conhecimento. Ele pediu para eu mandar o livro para ele e, de fato, parece que ele leu. E isso me emocionou muito. E tá lá, o livro está publicado, espero que vocês comprem aí e leiam. E acho que tem uma coisa no prefácio do Veríssimo que é gratificante, que é quando ele escreve ali no último parágrafo que a gente finalmente conseguiu definir o que era crônica. E que a vida inteira ele foi perguntado e ele nunca soube responder, e agora ele tem uma resposta que é: leia o livro. Para mim é a melhor publicidade que a gente podia ter, assim, para a vida, porque é o atual maior cronista do país, dando uma assinatura de endossando, aquilo... endossando o nosso livro. E não teve cachê não, né? Nada. Fantástico, é sobre isso. Nenhuma água a gente pagou. Outros assuntos que a gente vai falar no próximo bloco. É claro que eu não queria interromper vocês, só que o tempo é curtíssimo e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta para o último bloco do Tela Mackenzie, hoje com Lucas Rossi e Ricardo Chapola. Ricardo, eu queria perguntar para você o seguinte, sobre a editora Patuá, que decidiu publicar o livro de vocês, até achar uma editora, foi difícil encontrar? Como é que foi esse processo? Porque tem muita gente aí que tem um sonho de publicar um livro e às vezes não encontra uma editora. Como é que foi para vocês isso? Bom, essa editora é uma editora muito pequena. Eu conheci por meio de outros amigos meus, repórteres também, que também eram escritores de primeira viagem. E eles conheciam essa editora que o principal objetivo dele é lançar no mercado e dar espaço a esses escritores de primeira viagem. Então, ela é pequena, ela abre esse espaço para você e ela faz uma tiragem sob demanda. Então, ela primeiro solta uma quantidade de livros, a pessoa vai lá, compra. É uma editora de pequeno porte para pessoas que querem realizar esse sonho. E o cara, quando eu conversei com esse meu amigo, ele falou, olha, tem a editora Patuá, que é uma editora, ela é pequena, mas pô, a edição fica linda, vocês, por ser o primeiro livro, vocês vão vender a quantidade que eles vão colocar ali, depois, se for preciso, eles vão publicando mais, eles vão imprimindo mais. E aí eu conversei, ele me apresentou para o dono e eu fui lá tomar um café um dia com ele. Ele me pediu a proposta do livro e eu mandei, ele adorou. E aí a gente publicou por ele. Mas foi tudo por contato com amigos meus, jornalistas, que já publicaram por ele. Aliás, Lucas, para chegar até esse ponto da publicação, houve muita alteração do TCC que vocês terminaram para chegar no livro? Ou praticamente a mesma coisa que vocês fizeram no TCC saiu no livro? É a mesma coisa. Aliás, quando voltou o livro da editora para a gente revisar, eu não quis olhar. Porque assim, lá atrás a gente tinha lido, relido, reescrito e feito milhões de alterações. E eu achei que se eu pegasse de novo para reler e tentar mudar, depois de 3 anos praticamente, e eu já sou cri-cri por natureza, eu ia querer fazer muitas mudanças que aquilo não precisa. Acho que ele estava no ponto certo, ele só estava guardado para o mundo. E, então, não teve nenhuma alteração. É o que a gente apresentou aqui no Mackenzie mesmo e foi para o mundo. E como é que está a situação das vendas? Vamos falar de dinheiro, vamos falar do que interessa. Ou não, né? A arte também é importante. Mas, basicamente, como é que está atualmente a situação das vendas, Ricardo? A gente esgotou as 2 edições. A gente fez 2 lançamentos. A gente fez um lançamento no dia 18 de dezembro, né? Aqui em São Paulo, que foi num bar na Vila Madalena. A primeira tiragem tinha 180... Eu estive lá, inclusive, eu estive lá. A primeira tiragem tinha 180 livros. A gente vendeu tudo naquela noite. E depois nós fizemos um lançamento menor em Araras, que é onde eu nasci. Um mês depois, a gente fez uma tiragem menor, porque a cidade é menor e tal. Fizemos uma tiragem de 60 livros. A gente vendeu no dia 45, né?
Aí sobraram 15, a gente deixou 5 lá que já foram vendidos e levamos 5 para cada um. Eu já vendi 4, tem um em casa e o Lucas eu não sei qual que Os meus são todos reservados praticamente já. Tá, então praticamente tudo esgotado. Agora quem quiser comprar tem que entrar no site da editora, fazer a encomenda, eles imprimem e te mandam. É isso que eu ia perguntar para você, Ricardo. Aliás, Lucas, se você puder passar, qual é o site que a gente pode acessar para comprar o livro? É www.patuá.com.br e lá já na home você acha o livro para comprar. Está na estante virtual. Não é tão difícil assim. E quais são os planos agora para o futuro dessa dupla aqui que já fez um trabalho maravilhoso? Vocês têm planos para fazer novos trabalhos juntos? A gente tinha um plano de manter um blog depois, né? Você lembra? Talvez a gente precisa voltar um dia. Talvez a gente não fechou ainda o negócio, mas a gente pretende fazer outras coisas juntos, né? Exatamente. Se tudo der certo. Particularmente eu quero lançar um livro com as crônicas que eu publico no jornal, que eu tô desde 2012, eu tenho um blog lá no Estadão, e o próximo projeto meu particular Faça propaganda aqui, qual é o link? Coloca lá o meu nome, Ricardo Chapola, no Google, eu acho que o primeiro link já é o meu blog. E aí, como eu quero fazer uma coletânea e publicar, porque não quero perder, né? E depois, eu não sei, depois, se possível, lançar um outro aí com o Lucas, né? A gente pode juntar, né? Fazer uma crônica de um, uma crônica do outro. Então... Era isso que eu ia perguntar, Ricardo. Você tem quantos anos, se você me permite perguntar isso? Não, pode perguntar. Não sou mulher, não tem problema não. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. 25 anos e já é cronista do Estadão. Como é que você chegou lá tão rápido, rapaz? Foi sorte também, porque eu trabalho no Estadão desde 2010. E eu sou repórter e sempre gostei de crônica, mas eu mantinha até então essa minha paixão ainda é um hobby, né? E eu tinha um blog, sempre tive um blog pessoal ali, autônomo, e escrevia com uma certa frequência. E aí teve um momento que o Estadão passou por uma fase de reestruturação e de renovação dos blogueiros. E um amigo meu falou, olha, você ficou sabendo? Eu falei, fiquei e tal. É que um editor lá, ele leu um blog seu, que eu publicava no Facebook, ele gostou bastante e pediu para você recomendar algumas crônicas para a moça que é responsável pelo gerenciamento dos blogs. Eu peguei, reuni as que eu considerava melhor, mandei para ela, ela gostou e me ofereceu um espaço. E isso em 2012, eu já tinha 2 anos de casa, tinha acabado de ser contratado praticamente. E foi um tiro de sorte, foi uma jogada de sorte. Eu fiquei super feliz, né? Porque na época eu tinha 23 anos e já estava com blog no jornal. E tô com ele até agora. Eu tô agora um período sabático aí, porque eu tenho que entregar umas outras coisas de mestrado e tudo mais. Eu parei por 1 mês. Mas pretendo voltar depois e continuar até sabe lá quando. E você, Lucas, quais são os planos, novos livros, novas matérias? Quais são os planos para daqui para frente? Eu estou trabalhando devagarzinho no meu tempo, que é um pouco mais demorado, talvez num romance ou num livro de contos. As histórias ainda estão aqui circulando e eu estou trabalhando com elas. E estou mantendo o blog, acho que estou indo mais para conto do que para crônica no meu blog, que acho que é uma mudança importante para mim, que é um blog de WordPress mesmo, lucasrossi.wordpress.com, e que vou lá publicando aos pouquinhos. Bem, eu quero propor um desafio final a vocês. Desafio nada, né? Porque vocês já fizeram isso no livro. Eu queria que vocês comentassem um pouco da qualidade do outro, aquilo que mais se destaca no outro. Eu vi que vocês fazem isso no livro, aliás, a gente vai colocar isso durante esse momento que eu estou falando, a gente mostra o livro, mostra a capa, como é que tudo funciona. Ricardo Chapola, o que você mais admira em Lucas Rossi? O Lucas, ele tem uma visão de mundo que me ensinou muito também. Eu nasci no interior, eu era uma pessoa que eu me considerava, hoje se eu fizer um exame, né, de mim mesmo, eu acho que o Lucas me ajudou muito a me construir, a me fazer o que sou hoje. Porque como eu vim de lá, eu tinha uma visão muito limitada das coisas. Era muito branco no branco, preto no preto, e entre as duas cores existe uma gama de outras coisas que eu não enxergava. E o Lucas, ele me abriu horizontes, assim. E eu acho muito bonito esse jeito que ele vê o mundo, assim. Ele sempre tem uma forma romantizada de enxergar as coisas,
que hoje as pessoas não veem. Então ele consegue fazer São Paulo, que por si só, e para quem é do interior sabe muito bem disso, é uma selva de pedra, ele consegue ver beleza nisso tudo e aí ele te contagia com isso. E é isso que ele me ajudou a fazer. Hoje eu vejo também, eu procuro enxergar São Paulo, as coisas da vida, pelo olhar um pouco do Lucas, assim. E isso me faz ficar mais feliz, porque, pô, ver as coisas só pelo lado ruim delas não é bom, né? E você é paulistano, Lucas? Sou, nascido aqui. Ah, tá explicado então. O que você mais admira no Ricardo? Eu acho que primeiro o Ricardo tem uma coisa que eu sempre gostei nas pessoas, e o Ricardo tem isso, talvez seja um exemplo muito bem acabado dessa característica, que é um olhar infantil para o mundo, mas não é um olhar ruim, é um olhar bom, é um olhar de novidade. O Ricardo está sempre animado, parece que tudo para ele é uma grande novidade e com muita beleza. E eu acho isso legal, porque é uma vida que pulsa sem aquele peso da idade que a gente começa a ter, embora somos muito novos, mas que a vida da rotina começa a trazer. O Ricardo ele tem essa coisa essa vida leve, que eu acho muito legal. Você vê ele com a noiva dele, é uma delícia de ver. Ele tem esse olhar e esse jeito de lidar com as pessoas, e que eu acho que no começo eu também era um pouco pedra para o mundo e as relações, que ele amolece qualquer um, ele consegue te levar. E isso é uma forma muito boa de viver, eu acho que é um grande aprendizado também no dia a dia. Rapazes, obrigado. Nosso tempo acabou em definitivo, eu que estou falando mais aqui, mas queria agradecer muito a vocês, quero desejar sorte, muita competência que vocês já têm. Obrigado, prazer, viu? Obrigado a você, Lucas, pelo convite. Obrigado ao Mackenzie também pela disponibilidade. Todos nós aqui somos mackenzistas com muito orgulho. E esse foi o Tela Mackenzie de hoje, com Ricardo Chapola e Lucas Rossi. Eu te vejo no próximo. Até lá.